Olá, caros amigos. Estamos aqui no segundo dia, retirando a chupeta com muito amor e cuidado. Então, eu tenho aqui na minha mão esse Comfort Body Lotion, que é como se fosse um hidratante que tem vários ingredientes orgânicos e também tem camomila, extrato de camomila. Elas estão também, no nosso quarto, elas estão com a, a óleo essencial de lavanda. E vocês vão ver que eu estou pensando devagarzinho, porque agora já são quase 5 horas da tarde e o nosso dia foi cheio, muito ocupado. Então, nossas duas bebês, elas são gêmeas, elas estão bem. Não foi um dia onde elas estiveram chorando o dia todo, na verdade, elas sorriram mais do que choraram. E assim, elas choraram de fato só não é aquele choro alto, aquele choro desesperador, não, é aquele choro que elas estão sentindo falta, é uma situação diferente, só na hora de dormir. Então, antes de falar mais, eu queria só dizer que, antes de esquecer, antes de esquecer também, de que nós temos uma rotina bem estruturada em casa. Então, elas sabem, nós temos um ciclo, que o ciclo é, elas acordam, então tomam leite, depois de tomar o leite, elas têm a hora de brincar, depois da hora de brincar, elas vão ter a hora de dormir. Então elas já sabem disso e o corpo delas já esperam por isso. E esse intervalo normalmente eu tento fazer que não passe de 1 hora, né? Não entre cada ciclo que se repete o dia inteiro. Então, elas dormem então, no meio de 3 em 3 horas, esse ciclo se repete, independentemente de quanto elas dormiram ou de quanto elas comeram. Mas é claro que nesse momento de retirar a chupeta, esse ciclo ele fica um pouco quebrado, no sentido de que a sequência é a mesma, porém não a quantidade de horas. Então, eles estão dormindo um pouco menos nesse sentido durante o dia, né? Porque a hora de brincar delas é uma hora que elas ainda estão aproveitando bastante, elas estão brincando, interagindo. E a chupeta, de fato, nós já restringimos a chupeta há algumas semanas para o horário da noite e também para o horário do sono da tarde, né? O cochilo da tarde. Mas desde ontem que nós de fato retiramos a chupeta completamente. Então, está sendo um processo que não é menos difícil do que eu imaginava, não é tão desesperador, mas assim, é um processo cansativo de tirar com muito cuidado. Uma coisa que me deixou muito confiante até em fazer esses vídeos e também compartilhar nossa experiência foi uma conversa que eu tive, porque eu levei as bebês para a osteopatia e aí essa especialista, ela também é especialista em fisioterapia, enfim, em trabalhar com produtos naturais. Então ela me falou sobre a questão do diálogo, que eu já concordava, já sabia, e foi um marco nesse momento de retirar a chupeta. No sentido de que é importante conversar com seus bebês. Nossos bebês, eles têm apenas 6 meses de idade, e também eu fruto de muita leitura, já vi alguns especialistas recomendando que tirasse a chupeta nos 6 meses de idade, porque elas vão ter menos lembranças da chupeta depois, né? E também porque é importante. Mas eu não vou entrar nesse assunto específico, porque retirar a chupeta com 6 meses. Vamos entrar só no como está sendo esse processo, não é? E é o segundo dia onde no vídeo anterior vocês podem observar, eu até fiz alguns vídeos com a linguagem também em inglês, com a língua inglesa, Weaning Off the Pacifier, First Day, Second Day. Então vocês podem até olhar se puderem, no caso, se conhecerem. Eu queria justamente compartilhar isso. Então, o que nós temos trocado? Nós temos esse pedacinho, né, a gente chama de blanket, mas de paninho no tecido, que nós utilizamos para que elas possam brincar e até colocar na boca. Então, antes de tirar a chupeta, então, uns 3 dias antes, eu já comecei a utilizar esse aqui na hora de brincar, e eu comecei a utilizar de fato
as etiquetinhas que tem do lado aqui, para que elas possam pegar e se acostumar. E ele estava o tempo todo no berço. Na verdade, ele estava no berço desde que elas vieram aqui para casa depois do hospital, né? Então é um paninho muito comum para elas. Então esse é o paninho que nós estamos colocando lá. Então hoje é o segundo dia, o primeiro dia, a Iantina precisou mais de um apoio, porque ela estava mais sensível do que a Felícia. Então Iantina, eu fiquei com a Iantina algumas horas, só na hora de dormir, como é que diz, no canguru, né? Com ela amarradinha assim no meu corpo. Por quê? E hoje foi Felícia, que no caso eu passei mais tempo, algumas horas com Felícia. Por quê? Porque é muito importante esse contato pele com pele. Depois vocês podem ler sobre isso também, mas isso aí vai regular muito a questão emocional, o coração, a respiração. Então, assim, eu acho que de fato é perfeito utilizar o canguru nesse momento de retirada da chupeta. Além do mais, conversar com as bebês, mesmo sendo tão pequenininhas, é muito importante ter esse diálogo. Elas não vão entender tudo, mas elas vão entender alguma coisa e elas vão entender mais do que nós imaginamos. Então, é normal você dizer, sim, é diferente, tá tudo bem, você é forte, você consegue. E às vezes, numa situação de desespero, então você pode olhar para ela e dizer, cadê a minha bebê? Como é que você está? Eu te amo. Então, assim, você vai mudar esse clima de tensão para um clima de paz, um clima de tranquilidade. Então, de fato, é muito importante essa questão do diálogo, mesmo esse bebê sendo pequenino, né? Então, eu gostaria, de fato, de inteirar isso, até porque depois desse momento de retirada da chupeta essa semana, tenho certeza que nós estaremos em situação de, assim, com outras pessoas ao redor, quando formos à igreja, em outros espaços sociais, onde de fato vai ser muito desafiador. Então, no momento em que de repente eles estiverem chorando, aquele impulso de colocar a chupeta, né? É aquele impulso que de fato ele vai ter que ser quebrado. Então, uma das coisas que me chamou a atenção é que antes de começarmos esse processo de tirar da chupeta, eu tive que conversar com meu marido e de fato nós tivemos que entrar num acordo. Então, quando eu perguntei, você está pronto? E eu vou precisar da sua ajuda de vez em quando, né? Então, hoje ele está trabalhando, não pôde me ajudar, ele me ajudou um pouco ontem. E, sim, então é importante que todas as pessoas que estejam cuidando do bebê, que no caso é meu marido, que nós tenhamos a mesma mente e a mesma disposição. Então, esse negócio, essa ideia, né, e o processo de retirada da chupeta, ela precisa, acho que primeiro ser, é interessante, mas acho que é grande verdade que os pais, todos nós aqui, precisamos retirar a chupeta antes dos nossos bebês, no sentido de que nós estamos tão apegados à chupeta pelo efeito que ela causa, pela facilidade, pela comodidade. Então, digamos, você acordou de madrugada, o bebê está chorando, você vai fazer o leite, então ele está chorando, então em vez de você só acalentar e dizer, vou esquentar, calma, é muito mais fácil, coloca a chupeta, né? Então, de fato, agora transformar a chupeta você vai de fato mudar, né, o polo de chupeta para o polo de diálogo. Então é importante, por quê? Porque a chupeta ela vai ficar na boca do bebê e ela vai ficar ali, ela vai atrapalhar muito a questão da linguagem, não só porque o bebê está formando, está em formação, toda a questão não só dos dentes, mas o próprio rosto, como também o fato das oportunidades que o bebê pode interagir com os pais. Então, é por isso que é importante o diálogo, conversar com o bebê, trazer, assim, mensagens positivas. Você é tão forte, eu sei que você vai conseguir, e eu te amo muito, eu te amo, eu te amo. Então, muitas vezes, uma das bebês, e a Antina Ângela estava no meu braço, então eu olhei para ela e eu apenas dava beijo no pescoço dela. Então, ela de repente, ela estava um pouquinho tensa, ela começava a relaxar e começava a sorrir. Então, de fato, essa mudança, né, de polo de tensão para polo de relaxamento, de paz e tranquilidade é importante. Então, lembre-se que os pais estão guiando, os pais são responsáveis, né, por esse momento tão importante. E lembre que esse é um momento de dificuldade e de estresse que as crianças estão passando
por causa disso, é essencial que os pais estejam em sintonia com a criança. Então, no lugar de só, na minha perspectiva, no lugar só de deixar a criança no quarto fechado, chorando, porque ela vai ter que passar por isso e eu não aguento ouvir o choro. Não. Abrace o choro. A verdade é essa. Eu sei que é muito chato ter, às vezes, um bebê chorando no seu ouvido, perto de você. Mas você precisa fazer isso porque esse bebê é seu filho. Você ama seu filho, ele está passando por uma dificuldade, e no lugar de você ficar só repetindo as mesmas palavras, pare, pare, não, você vai conversar com ele. Ah, no caso, Iantina, feliz, tá tudo bem, mamãe tá aqui, veja só, o que a gente pode fazer hoje, o que a gente já fez hoje, agora tá na hora de dormir, você quer que eu conte uma história? Então, o fato de ele ouvir a nossa voz, e atenção, o bebê, ele ama a voz dos pais, ele tem prazer em ouvir a voz dos pais. Então eu canto bastante para elas na hora de dormir. E se tratando de gêmeos, uma situação especial aqui, eu não separo os dois completamente, as duas completamente. Então, nesse momento de dormir, que elas estão reaprendendo a dormir sem a chupeta, então eu coloco as duas juntas no berço. Então, as duas ainda estão com um pouco de tensão, querendo chorar e até chorando um pouquinho. Então, eu vou escolher uma das duas que eu acho que está mais frágil naquele momento. Tem uma que tem mais estresse do que a outra. Então, eu vou pegar essa, vou começar a balançar um pouco e vou cantar para ela e ao mesmo tempo vou estar em sintonia, em contato com a segunda bebê. Eu vou tocar nas costas dela ou na barriguinha dela e vou continuar conversando com ela e cantando, e esse processo de diálogo. E uma coisa que os gêmeos, dependendo se você já tem trabalhado com ela a questão da rotina, as bebês têm muito mais paciência. Então, quando elas eram pequenininhas, de fato eu dava muito o leite assim, ou assim, enfim, tem um momento que eu consegui amamentar por 2 meses, então amamentei as duas ao mesmo tempo. E quando eles eram bem pequenininhas, dava para colocar ao mesmo tempo. Até hoje dá, mas é mais difícil, né? No colo, colocar as duas mamadeiras e segurar dessa maneira, contra, né? Mas agora elas estão maiores e elas preferem até que eu dê o leite na mamadeira para uma bebê de cada vez. Então elas esperam, elas aprenderam a esperar, é muito interessante. Às vezes até tem pessoas que chegam, eu posso ajudar a dar mamadeira, eu pode. Então a pessoa vai tentar dar, mas elas não querem, elas preferem esperar que a irmã termine para que eu possa dar mamadeira para ela e para a irmã dela. Então, de fato, eu acho muito bonito, porque eu tenho essa conexão com as bebês nesse momento da alimentação. Eu gosto, de fato, é como se fosse aquela amamentação que eu gostaria que continuasse, gostaria de continuar dando, não é? O leite do peito, mas que agora está, de fato, difícil. Mas, enfim, voltando à ideia, só para fechar o diálogo, a questão é só flexibilidade, tranquilidade. E outra coisa que é importante, a mãe e o pai, principalmente a mãe, precisa estar com muita, muita paz e também uma boa nutrição. Então, de vez em quando as nenéns estão calmas ou mesmo quando eu estou segurando uma das bebês, então eu faço ovos cozidos e eu faço sopa, esquento sopa, eu já tenho sopa no freezer, então eu já me preparei para essa semana. Então eu vou para aquele freezer, pego a sopa, tomo a sopa rapidamente, né, como alguma bolacha, o que for, tenho barrinha de cereal, não, de manhã quando eu acordo também tenho shakes, eu tenho as minhas vitaminas, então eu preciso de tudo isso para continuar forte, para ter energia para conseguir driblar a situação e ajudar as meninas nesse momento de dificuldade. Então a ideia mesmo é, mamãe, você precisa se cuidar para que você possa cuidar do seu filho. Então é isso, eu acho que a mensagem principal que eu gostaria de passar, de acordo com a minha experiência, é muito difícil. Hoje em dia estou me questionando, será que no próximo filho, se eu tivesse Deus me abençoar com o próximo filho, será que eu vou dar chupeta? Agora eu não sei mais. Porque de fato é difícil para o bebê, né? O fato de ficar sem a chupeta depois. É mais difícil do que eu imaginava, mas também não é outra coisa do outro mundo. Outra coisa que eu queria falar, a questão da oração. Então, eu sou cristã e eu oro
Eu orei antes e eu oro durante e oro quando eu posso e até com as meninas. Então nós temos uma devocional de manhã depois que elas acordam. Hoje nós tivemos também no segundo dia. E nós lemos uma passagem da Bíblia e cantamos um salmo ou hino juntas. E, enfim, elas gostam bastante e até elas prestam atenção. É muito bom, muito bonito de ver. E aí, nesse momento, depois, eu continuo durante o meu dia, sempre que eu posso, estou pedindo ao Senhor auxílio, ajuda, sabedoria, para que eu possa ter muito amor, para que eu possa compartilhar desse amor com as meninas. Então, acho que essa é a mensagem que eu queria falar. Então, precisamos estar bem espiritualmente, bem emocionalmente, bem fisicamente, no sentido de bem nutridas, e para que possamos dar o nosso melhor para elas nesse momento de dificuldade, que é a retirada da chupeta, que de fato é algo que ela se apegou, né? Então, estamos tirando esse apego da chupeta e estamos agora nos colocando, né? Eu acho que é até mais importante do que só substituir a chupeta por algum objeto. Acho que eu estou até com a ideia, com o canguru, estou até sentindo mais conexão com o meu bebê. Então, é o fato de você estar com ele, de dizer: eu estou com você, eu te amo, nós vamos passar por isso juntos, né? Então, é muito bom esse tipo de sintonia, esse tipo de amor, esse tipo de colaboração. Outra coisa que elas têm um brinquedinho que nós compramos também, que ele tem uma luzinha bem suave e que ele canta música clássica. Então isso também não coloquei a última vez, mas as outras vezes eu coloquei perto do berço, ele tocando também. Ele só toca 5 minutos, mas aí é o momento em que elas estão vendo que elas estão chorando, mas eles querem parar de chorar para ouvir a música. Então elas choram um pouquinho, aí para, escuta a música, volta a chorar, aí para, escuta a música, e eu tô lá ajudando, eu tô cantando. Então daqui eu mesma desligo lá um cavalo marinho. Eu desligo o cavalo marinho, porque tem a musiquinha, e desligo a luz e começo a cantar para elas também. Então, você sabe, né? Bebê gosta muito de luz. Então, se não tiver esse de brinquedo, você pode até colocar. Uma outra ideia que surge na minha mente é aquelas pisca-pisca de Natal. Você pode colocar, não no quarto todo, é só uma bolinha, né? Alguma coisa que possa chamar atenção só por 5 minutos. Porque os primeiros minutos desse conflito do sono são os minutos mais difíceis, né? Onde ele está buscando a chupeta, então ela precisa pensar em outras coisas e ter outras experiências, mas principalmente ter esse contato, esse laço com a mãe que vai se fortalecer nesse processo. Então, vamos ver o terceiro dia como será. Como eu falei, a noite do primeiro dia foi muito boa. Ela teve dificuldade de dormir, muita dificuldade. Meu marido balançou uma bebê, então eu fiquei com outro bebê no canguru. Eu até fiquei com ela no canguru uns 40 minutos, mas aí depois que elas dormiram às 2, 9h30. Então, elas não ficaram desesperadas, chorando a noite toda. Não teve nada disso, não. Foi difícil dormir, né? Dormir. E outra coisa que eu não gosto de só deixar o bebê lá. Eu acho que é importante dar atenção e ajudá-lo a dormir, porque ele precisa dormir bem, comer bem e brincar para que ele possa passar por esse momento difícil de forma mais tranquila. Até amanhã!